presença de Deus. E o lugar que escolhemos para servir e entregar o melhor de nós. O nosso alvo é conhecer e receber mais de Deus. O nosso alvo é servir, entregar nossa vida e tudo que somos pra Deus. É tempo de louvar, é tempo de celebrar. A IBAN é o nosso lugar. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus verdadeiro, a quem nós servimos e nos curvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Quando o mar medisse, tu afundarás, deu-me terra firme pra eu poder passar. Quando o monte disse, tenho tua palavra. Pastor cantar mais perto do microfone. Muito além do que possa eu sonhar, o meu Deus fará. És o mesmo ontem, és o mesmo hoje. Sabes do passado e sabe o que virá. És o grande Cauã, pede pro pastor cantar mais perto do microfone. És o meu Senhor, eu posso confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tu és a força que move minha vida. És o meu Deus e tu farás muito além do que possa imaginar. Muito além do que possa eu sonhar.
Louvado seja o Senhor para sempre, ó Deus. Que haja verdade nos nossos corações. Que haja, Deus, intensidade no nosso louvor, na nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Houve o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle. Traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. Você pode louvar a Deus com suas palmas agora? O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Levante as suas mãos, declare. Faz o teu querer, tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vira para quem está do seu lado, diga assim: eu profetizo sobre a sua vida, nada quebrado, nada faltando e nem fora do lugar. Mais uma vez, eu profetizo sobre a sua vida, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Diga assim: eu profetizo o shalom de Deus sobre a sua vida, que essa paz que excede todo entendimento pode guardar o seu coração em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Que essa shalom do Senhor venha sobre a nossa vida. É isso que nós vamos declarar nesse louvor. Há um rei em seu trono que está declarando sobre ti um novo som. Palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o shalom. Sobre ti no som, palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado shalom. Levante as suas mãos, diga: não vai ficar, não vai ficar, diga nada, nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, pois não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Ao rei em seu trono, vamos, está declarando sobre ti um novo som. Quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar. Vamos! Pois nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Eu vou fazer, eu vou mover tudo aquilo que é teu. Vai acontecer cada promessa que eu tenho pra você. Porque cante isso: palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o shalom. As palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o shalom. Esse é o momento de você virar para a pessoa que está do teu lado e profetizar o shalom na vida dela. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na sua vida, na sua família. Tudo aquilo que o Senhor te deu, tudo aquilo que o Senhor te entregou, Ele começa a liberar agora uma palavra shalom sobre a sua vida. Profetiza, profetiza, diga shalom. Pois não vai ficar, não vai ficar. Forte, nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Pois não vai ficar,
faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, Bem alto, bem alto. não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Aleluias. Você pode dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. Diga: eu profetizo isso sobre a tua vida. Profetizo isso sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. A Shalom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar assento, por favor. Nós queremos liberar as nossas crianças que estarão recebendo a palavra de Deus de acordo com a sua faixa etária. Deus abençoe as nossas crianças. Deus abençoe os nossos filhos. Deus abençoe a igreja do Senhor reunida aqui nesse momento tão especial, nesse momento tão importante. Amém? Eu quero dar aqui rapidamente alguns avisos à igreja, tá bom? Você, amigo que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Nós amamos pessoas, nós amamos vidas, nos importamos com pessoas, então você está no ambiente certo, você veio num lugar maravilhoso, lugar esse, senão a casa do Pai, um lugar de adoração, de oração e louvor ao nosso Deus. Você que nos visita ali na recepção, no final tem um balcão ali, você pode passar ali, pegar uma lembrança da igreja para você, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Lembrando que durante a semana nós temos as nossas reuniões de pequeno grupo, as nossas reuniões de pastoreio, aonde toda a igreja é pastoreada, onde toda a igreja é acompanhada, onde todos podem receber a palavra, dar os seus testemunhos, podem louvar a Deus, podem ser acompanhadas de perto. Esse é o desejo do nosso coração. Você que está aqui, você pode nos procurar, qualquer irmão que está com a escrito recepção, ou a mim, ou qualquer um dos pastores da igreja, dizendo: eu quero fazer parte, eu quero estar num pequeno grupo de pastoreio, tá bom? Também aos sábados nós temos as aulas de balé, tá bom? Que acontecem todos os sábados. Você pode, aulas de balé, por favor, tem aí? Não tem? Ok, vamos para o próximo, então, reunião do Grupo ID, tá? Grupo ID, Ministério ID, Ministério dos Adolescentes, que reúnem todas as sextas-feiras às 19h30, tá bom? Toda sexta-feira, 19h30, os nossos adolescentes se reúnem aqui para um tempo precioso, junto com o pastor Hamilton, pastora Mônica e toda a equipe que ministra aos nossos adolescentes, tá certo? Também agora nós temos a reunião do Plenitude, que voltou todas as segundas-feiras às 19h30 aqui no templo. O pessoal mais feliz, mais alegre de Campo Grande, os irmãos dos 60 mais, vocês podem ver a alegria deles, eles sempre nos ensinam. Então você pode também fazer parte, tá bom? Nós temos também no próximo domingo agora a escola de servos, tá bom? Você que entendeu que cuidar de vidas é uma missão de todos nós, então você pode fazer parte da escola de servos, que vai acontecer sempre no segundo domingo de cada mês, às 8h30 da manhã. Então o que vai acontecer? Você vai vir para o culto da manhã, você vai vir um pouco mais cedo, nós vamos tomar um café juntos, e juntos nós vamos aprender como nós podemos amar a Deus cuidando de vidas. Então você é o nosso convidado, tá bom? Também nós vamos ter agora, nos dias 14 e 15 deste mês de fevereiro, nós teremos o nosso retiro de jovens em Ponta Porã, tá bom? Eu acho que tem um vídeo aí também, a gente vai disponibilizar no canal, no nosso WhatsApp da igreja. Então você, pastor Denis, já temos quantos inscritos, pastor? Então nós já temos pessoas confirmadas. A gente alugou primeiro uma van ou é um micro-ônibus? É uma van de 19 lugares, nós já temos outra, já está engatilhada, então nós precisamos lotar essa e aí nós vamos para a segunda, tá bom? Então você jovem que sempre deseja participar de um retiro, de um momento especial, chegou a sua hora, chegou o seu momento, tá bom? De poder participar. Procure o pastor Denis ou a mim
no final do culto e dê o seu nome e já garanta a sua vaga, tá certo? Também nós teremos o primeiro acampamento Pais e Filhos, tá bom? Primeiro acampamento Pais e Filhos, dia 1 e 2 de maio. Nós estamos apenas, né, Maria, fechando o local, estamos definindo o local, onde vai ser. Nós temos a opção de fazer ali no nosso acampamento batista em Piraputanga, onde nós fizemos a festa de tabernáculos, eu acho que há 2 anos atrás, é uma das opções, mas tem outras opções também que nós estamos vendo, e em breve a gente vai estar já falando para vocês a respeito do local e também o valor, mas já se prepare para essa data, 1 e 2 de maio, e eu estou muito empolgado, eu estou muito feliz, porque vários pais, vários homens da igreja, ou se não dizer a totalidade, já me procuraram e disseram: pastor, nós vamos estar juntos, vamos estar lá. Então, homens acima de 10 anos vão estar comigo no dia 1 e 2 de maio, tá bom? E também no dia 22, último domingo deste mês, nós teremos uma reunião de alinhamento. Aqui preste atenção, você que é da área da saúde, você que trabalha na área da saúde, você pode ser agente de saúde, você pode ser enfermeiro, um técnico, seja lá você que é da área da saúde, nós precisamos de uma conversa com vocês, nós precisamos de um momento com vocês. Então, no último domingo nós teremos um café da manhã, tá bom? Sempre lembrar, quando colocar lá café da manhã, pergunta para quem está do seu lado: você sabe por que tem que pôr café da manhã? Porque quando tem café os irmãos empolgam mais, então não tem problema, nós vamos fazer café. Então, se a Michele está aí hoje, Michele é do grupo da noite, né? Não é, Leandro? Quando tem um café, um almoço, uma janta, a gente fica mais animado. Então, café, tá bom? De alinhamento com o pastor Bila, e aí eu vou precisar de todo mundo. Quem aqui é da área da saúde, levante uma de suas mãos, por favor. Quem atua na área da saúde, levanta a mão. Muito bem, muito bem. Então, vocês que são da área da saúde, a gente vai convocar, porque tem muitos outros que vêm no culto da noite, para estarmos juntos. Então, nesse dia 22 de fevereiro, estaremos juntos, os irmãos da área da saúde, os irmãos que trabalham em segurança pública e privada, tá bom? Todos da área da segurança pública, e também o Ministério de Recepção. Então vai ser uma manhã muito especial, muita gente envolvida, e eu espero você nesse dia para um tempo muito precioso. Amém? Se ficou algum outro aviso, eu passo aqui mais tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro do Êxodo. No domingo passado, nós iniciamos falando sobre a primeira tábua da lei, os 4 mandamentos de Deus que tratam ou trataram do relacionamento do povo para com Deus. Quem é Deus? Como nós nos relacionamos com Ele e como nós podemos honrá-lo, como Deus quer ser honrado. E hoje nós olharemos para a segunda tábua da lei. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos, por favor? Peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, que ilumine, que te traga entendimento. Fala conosco, Senhor. Tenha liberdade para agir em cada coração. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Então, muito bem. Hoje nós vamos olhar para a segunda tábua da lei. Foram 2 as tábuas que Deus deu a Moisés. E uma coisa interessante, que essas foram as palavras de Deus, escritas pelo dedo de Deus nas tábuas da lei. Você deve se lembrar, você que esteve aqui no domingo passado, de como nós vimos essa importância. Então agora nós vamos ver os outros 6 mandamentos que revelam esse relacionamento com Deus, como que ele se expressa na prática, como que esse povo que entendeu quem Deus é, como se relacionar com Ele, agora Ele vai nos ensinar como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, porque não existe espiritualidade verdadeira que não afete os relacionamentos. Não adianta dizermos que nós amamos a Deus, que somos apaixonados por Deus,
e vivemos em constante conflito com as pessoas. Algumas vezes eu já ouvi algumas esposas dizendo assim para mim: pastor, será que não tem como construir um lugarzinho aqui na igreja para eu morar aqui com a minha família? Porque aqui o meu marido é diferente comigo. Aqui ele me honra, ele me respeita, ele até pegou na minha mão para nós entrarmos aqui hoje. Eu fiquei extremamente emocionada. Será que não tem um lugar para que a gente possa morar aqui? Então nós vamos ver de uma forma como esse amor a Deus se reflete nesse convívio com as pessoas. E é isso que essa segunda tábua nos mostra, como esse amor se demonstra na prática. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. Eu convido você a ler comigo em uma só voz e bem forte, porque intensidade, verdade, nós já vimos no domingo passado. Deus é contra a hipocrisia. Não adianta nada estar aqui de corpo presente, se o coração e mente não estiver aqui. E por isso você tem que glorificar a Deus, você tem que dizer amém, louvado seja o teu nome, participar, porque esse é culto a Deus. Estar aqui pensando no frango que ficou assando, estar aqui pensando na conta que você tem que pagar, isso não vai alegrar o coração de Deus. Então seja intenso. Quando lemos a palavra, é Deus falando conosco, e se Deus está falando, então vamos abrir o nosso coração juntos, vamos lá? Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não aborda nada a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, meus irmãos? Jesus resumiu tudo, todos os 10 mandamentos, os mandamentos em duas coisas. Ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Olha o que diz agora o Êxodo, que é o texto que nós vamos conversar hoje. Nós vamos ver agora como esse amor a Deus se reflete na nossa convivência, no convívio uns para com os outros. Eu quero que apenas quem é filho vai ler esse versículo 12. Só quem é filho, quem não é, não precisa ler. Vamos juntos? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então nós vamos focar sobre esse mandamento. Dani, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha aqui, depois arruma por favor na projeção, ficou a segunda tábua da lei, a segunda, né? A segunda tábua, tá bom? Depois projeção arruma para nós por favor, e eu vou ler mais uma vez o versículo de número 12. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 12. Só o 12. Isso. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Hoje vamos entender o que significa honrar pai e mãe. Será que nós honramos pai e mãe apenas enquanto eles estão vivos? Será que existe forma de honrar aos pais que já não estão mais conosco? Como isso se aplica nos nossos dias, 2026? E como Jesus cumpriu, Jean, esse mandamento? É isso que eu quero conversar com vocês. O que significa honrar pai e mãe? A palavra honrar, no hebraico, kabed, carrega a ideia de dar peso, carrega a ideia de um valor, de uma consideração, e não é apenas obedecer quando criança, porque hoje, irmãos, eu fico olhando para a Valentina, e eu fico imaginando, porque hoje a relação que ela tem comigo para com o pai, ela diz que o pai é muito bravo, ela fala que o papai é muito, como que ela fala, mãe? Bravo. A gente assistindo os 10 mandamentos, ela falou: o papai parece o Apuque. Alguém sabe quem é o Apuque? Sabe aquele feitor lá? Papai parece o Apuque, tem horas, né?
Até isso a gente ouvir, mas a relação que eu tenho hoje com a Valentina como criança é uma relação assim, é bem simples de resolver. Então a relação é: filha, você não tem idade suficiente para saber ainda o que é bom, o que é ruim para você, e a nossa relação vai ser assim: eu falo e você obedece, tudo bem? Então quando as coisas forem para outro lado, o papai vai primeiro tentar falar com você verbalmente, 1, 2, 3 vezes. Se não funcionar, nós vamos conversar de uma outra forma que você consiga entender melhor o que eu estou tentando expressar e cuidar de você. Então obedecer ou honrar pai e mãe não é apenas quando criança, né? Mas ao longo da vida. E Paulo escreve isso à igreja e ela diz: vai lá e fala para mim, para não deixar essa tela de segundo estava ali errado, tá bom? Olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios, Paulo falando aos Efésios. Vamos ler todos juntos? Filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isso é justo. Obedecer ou obediência está ligado à infância, está ligado à adolescência. Valentina precisa obedecer papai e precisa obedecer a mamãe. Agora ela já está tentando se convencer. Ela foi na médica e a médica disse: parece que ela já está pré-adolescente. Você não sabe o que isso mexeu dentro dela. A médica fala: papai, a doutora Lilian falou que eu sou pré-adolescente, e aí parece que ela já mudou de fase, parece assim que alguma coisa mudou dentro dela. Então obedecer está ligado, presta atenção nisso, obedecer aos pais está ligado à infância, está ligado também à adolescência. Mas agora existe uma outra palavra: obediência é uma coisa e honra é outra coisa. Efésios capítulo 6, versículo 2. Olha o versículo seguinte: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então honrar vai além, Saron, do que obediência, envolve atitude de coração. E Jesus, ele nunca reduziu a lei, mas ele sempre aprofundou, ele elevou isso. Então honrar é muito mais do que apenas, Ediane, cumprir as regras, mas é viver com respeito, com gratidão e com cuidado. Imagine assim um troféu. Aqui nós temos alguns atletas, né? Imagina você um troféu guardado num armário empoeirado, cheio. A Edinara tem um monte de troféu, né, Edinara? E aí eu não sei, tem que dar manutenção direto nos troféus, não tem? Porque senão eles vão ficando cheios de poeira. Imagina um troféu desse empoeirado, guardado. Ele ainda é um troféu, mesmo que empoeirado ou guardado? É ou não é? Mas ele não está recebendo o valor devido, porque quem se esforçou para ganhar um troféu, e dependendo do troféu, ele significa muito, ele está o quê? Não dando mais o valor que aquele troféu merece. E muitos filhos estão dizendo que honram os pais, que honram as mães, mas na prática deixam os pais guardados, estão lá sem tempo para eles, sem atenção, e não dão consideração aos pais. Então o que é honrar? Honrar, então, Darcy, é tirar o troféu do armário. Honrar, então, é colocá-lo num lugar de destaque na nossa vida. Honrar pai e mãe num mundo imperfeito. E uma pergunta comum surge à nossa mente quando nós estamos ouvindo sobre honrar pai e mãe: pastor, mas e se os meus pais falharam? A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem perfeitos. Não, honrar não significa aprovar os erros. Honrar não significa concordar com abusos e pecados, quem sabe até praticados por ele contra nós. Em casos, por exemplo, de violência ou de abuso, o cuidado e a proteção vem primeiro. Então, quando que nós devemos obediência e honra aos nossos pais? Desde que aquilo não fira os princípios da palavra de Deus. Se teu pai e tua mãe estiverem ferindo os princípios da palavra de Deus, você deve honra e obediência primeiro ao Senhor. E se os teus pais forem instrumento de Deus, então você vai obedecer naquilo que... Quantos entendem o que eu estou falando? Então entenda que honrar
significa muitas vezes, mesmo que os seus pais tenham errado com você, não devolver o mal com o mal, não viver preso na amargura de alguma situação que possa ter acontecido no passado. E nós honramos nossos pais quando nós falamos com respeito, mesmo quando há discordância. Honramos nossos pais quando somos gratos pelos sacrifícios que fizeram. E lá no fundo nós temos algumas crianças, e eu estou vendo aqui alguns bebês lá no fundo, estou vendo o Ravi balançando mais do que os ônibus na estrada de chão, no colo do Juninho. E aí o Emerson disse assim: pastor, agora o meu filhinho está comendo as frutas, está comendo de tudo. E é engraçado, né, irmão? Eles são lindinhos, são maravilhosas crianças. Mas você já percebeu que o dia que a gente nasceu, a gente começa a morrer? Você já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção que hoje você está mais perto da morte do que do dia que você nasceu? E cada dia que passa, não é? A gente começa a morrer, e a gente vai morrendo literalmente. Porque enquanto está mamando o leitinho da mamãe é uma benção, depois começa a introduzir os alimentos sólidos, a coisa começa a complicar, e aí o pai tem toda aquela dedicação, acontece todos aqueles processos, e o pai cuida, e o pai troca, e o pai leva no médico, e o pai dá o alimento, e ele corre, e ele faz tudo. Então nós honramos os nossos pais quando nós somos gratos pelos sacrifícios que eles fizeram por nós. Quantas madrugadas cuidando de você, quantas madrugadas, sabe, medindo lá, ou aferindo para ver como é que você estava, como é que estava a febre, como é que estava a garganta. Quantas madrugadas eu e a Dani já passamos com a Valentina. Quantas vezes nós podemos honrar os nossos pais, cuidando deles na velhice, não expondo aos ridículos. Eu tenho visto filhos que são capazes de desonrar os pais, sabe, corrigindo os pais na frente de todo mundo, falando: você é um burro, você é aquilo, você é aquele outro, você está ultrapassado, você está falando tudo errado. Quantas vezes eu já vi isso? Nós honramos os nossos pais quando perdoamos eles quando necessário. E olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5 versículo 4, vamos ler juntos: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo. Aí agora vamos ler todo mundo bem forte, vai. Mas se uma viúva Então, na fase da infância e da adolescência, os filhos obedecem aos pais, porque entendem que esses pais têm o melhor para a vida deles, porque entendem que eles já viveram mais, eles podem aconselhar. E agora na fase adulta, não é mais obediência, mas agora é honra, não é? E honra pode significar sustentar financeiramente aquele que investiu tudo na sua vida. E aqui fica uma dica para nós que tem apenas um filho. Quem tem apenas um filho? Se nós entendêssemos isso aqui, os filhos são a aposentadoria dos pais, nós investiríamos para que tivéssemos mais filhos, para que na velhice eles pudessem sustentar a gente financeiramente. Você sabia que isso é honra na Bíblia? Você sabia que honra na Bíblia é sustentar financeiramente aqueles que deram a vida por você? Aqueles que, sabe, se esforçaram ao máximo para que você estudasse, para que você... E honrar aqui na fase adulta significa visitar, ouvir, incluir nas decisões, tratar com dignidade. Provérbios 23, 22 vai dizer assim: ouça o seu pai que o gerou. E quando jovens, o que é que nós fazemos quando jovens? Honrar significa obedecer, ouvir os conselhos e receber os limites. Agora, como Jesus cumpriu este mandamento de honrar pai e mãe? Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Jesus honrou os seus pais na vida diária. Lucas capítulo 2, versículo de número 51. Então foi com eles para Nazaré,
e era-lhes obediente. Vamos ler juntos? Então foi ele. Então Jesus cumpriu fielmente esse mandamento, sendo obediente aos seus pais, honrando seus pais. Então Jesus veio para cumprir a lei, e a palavra do Senhor nos ensina isso. O Filho de Deus, perfeito, santo, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, se submeteu a pais imperfeitos. Assim como eu e você somos, e assim como eu e você temos pais humanos imperfeitos, e Jesus os honrou, e Jesus obedeceu. Jesus não desonrou Maria nem José, mesmo sendo mais do que eles, mesmo sendo maior do que eles. Jesus honrou a sua mãe até mesmo na cruz. Olha o que diz João capítulo 19, versículo 26 e 27. Diane, Jesus está lá, sofrendo, pregado na cruz, carregando o peso do pecado sobre ele, mas mesmo assim, ele olha para Maria, e ele começa a providenciar o cuidado para Maria, porque agora ele não estaria mais com ela. E veja que palavras poderosas, vejam que coisas preciosas que nós vamos ver aqui, em João 19, 26, quando Jesus na cruz, viu sua mãe, e ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, que no caso é João, ele disse à sua mãe: olha esse filho que mesmo naquela situação, sofrendo, padecendo, ele está preocupado com a sua mãe, ele está honrando a sua mãe, mesmo naquele momento difícil, ele está dizendo: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Ele garantia aqui que a mãe dele não estaria sozinha, ele estava garantindo aqui que a sua mãe não estaria desamparada, ele estava garantindo aqui que a sua mãe não estaria sendo assim desprezada. Até no momento de maior dor, Jesus honrou a sua mãe. Eu e você podemos sim falharmos como pais, nós podemos falhar como filhos, mas Jesus não falhou, e é por meio dele que nós somos perdoados, é por meio dele que nós somos capacitados a viver esse mandamento. Então nós honramos aos nossos pais, não para sermos salvos, mas nós honramos os nossos pais porque já fomos salvos. E honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, é um princípio que traz a bênção de Deus, e é um reflexo do nosso relacionamento para com Deus. Perceba que a primeira autoridade que Deus colocou sobre a sua vida foi o seu pai e a sua mãe, porque quem aprende a honrar pai e mãe vai ser um bom aluno na escola, vai aprender a honrar os seus professores, vai honrar os seus parentes, vai honrar lá no seu trabalho. A primeira autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida são os nossos pais, para que nós pudéssemos começar a entender, para que nós, e é incrível isso aqui. Marta, por que honrar pai e mãe? Porque é a relação mais íntima de amor que pode ter. Nós somos capazes de dar a nossa vida em favor dos nossos filhos. Ô Guilherme, quando eu vejo sua família, sua casa, olha o tamanho da sua filha, eu não preciso nem perguntar para você, é só olhar para vocês, eu vejo o amor de vocês para com a sua filha. Nós somos capazes de dar a nossa vida pelos nossos filhos, e Deus está dizendo: eu coloco vocês dentro de uma casa, dentro de uma família, eu estabeleço uma autoridade dentro da sua casa, para que você entenda o que é amor de verdade, porque a nossa relação de obediência é por amor. Dani, o dia que você for mãe, você vai entender o que é amor. Você vai entender muitas vezes o que teu pai e tua mãe tentaram orientar você, para te proteger, para cuidar de você. Quem entende o que eu estou falando? Sabe, se muitas vezes eu não me lasquei mais na vida, foi porque eu consegui ouvir os conselhos dos meus pais. Foi porque um dia eles sentaram comigo, olharam nos meus olhos e disseram assim: filho, papai e mamãe te amam.
Nós queremos o teu bem, nós queremos que você viva bem, nós queremos que você tenha futuro, que você seja próspero em tudo que fizer. E eu louvo a Deus por todas as decisões que eu tomei quando eu ouvi os conselhos dos meus pais, porque isso é um princípio de honra. E nós podemos honrar sim, Ediane, nós podemos honrar sim, Vanessa, ainda que os nossos pais já possam ter partido, mas nós os honramos quando nós vivemos aquilo que nós somos ensinados de acordo com a palavra, com os princípios. Cada ato, cada ação, cada movimento que nós fazemos, nós estamos honrando a Deus através da vida daqueles que também se entregaram por nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. E talvez hoje, se o pastor Denis estiver por aí, fala para vir para cá, por favor. Eu estou carente hoje. Feche seus olhos um pouquinho. Talvez hoje você precisa pedir perdão. Talvez hoje você precisa liberar perdão. Talvez hoje você precisa recomeçar com atitudes. E você precisa demonstrar honra de forma prática. Você tem pai, mãe vivo ainda aqui na terra? Faça alguma coisa por ele, se possível, hoje. Faça uma ligação. Faça uma visita. Diga que o ama. Reconheça por tudo que eles fizeram. Pois a fé sem obras ela é morta. Não adianta ter conhecimento na mente, mas isso não redundar num relacionamento prático. E Jesus está dizendo: honra aqueles que eu constituí sobre a sua vida como as primeiras autoridades. Reconheça, que você possa olhar para Jesus, nosso maior exemplo, e dizer: Senhor, ensina-me a honrar como o Senhor honrou. Porque quem honra pai e mãe aprende a honrar a Deus, porque eles cuidaram de você a vida toda. A vida toda. E o primeiro mandamento que nós vamos ver nessa oportunidade é sobre o mandamento do princípio da obediência e da honra. Que Deus possa te ajudar e que você possa entender e compreender, honrar o teu pai e a tua mãe. Segundo princípio, ou segundo mandamento que nós vamos ver hoje. Você está anotando aí? Anota, gente. Ó, eu estou vendo aqui o irmão aqui, olha que coisa. Sabe o que vai acontecer? Na hora da prova vai tirar 10. Segundo mandamento de hoje. Agora fala sobre o valor da vida. Agora nós vamos ver o valor da vida. Segundo o mandamento de hoje. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Que diz o quê? Não matarás. O que eu quero que você entenda hoje? O que esse texto significa no original? Eu quero que você compreenda o que Deus realmente quis dizer com não matarás. E eu quero que você veja como isso se aplica nos nossos dias e como Jesus cumpriu esse mandamento do qual nós somos chamados para viver também hoje. Observe que Deus estava dizendo aos israelitas que eles deveriam preservar. Diga assim comigo: preservar e proteger a vida. E a vida de quem? A vida do seu próximo. Não matarás. Mas nós vamos estudar, e a gente não vai entrar tão a fundo nisso, que não é um não matarás, que existem as exceções.
Existem os casos, eu vou citar alguns aqui rapidamente com vocês, quando, por exemplo, não matarás, mas uma pessoa matava alguém por acidente, por exemplo. Olha o que diz Deuteronômio 19, versículo 4, versículo 5. Vamos lá, põe o texto, por favor. Este é o caso em que um homem, qual que é o princípio? É não. Qual é o mandamento? É não matarás. Mas agora nós vamos ver um caso aqui de alguém matando o outro. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, e o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Então, quem é do direito aí me ajuda. Como é que chama quando a pessoa comete um crime sem intenção? Não tinha intenção, como é que fala? Existe o dolo, existe o homicídio culposo e o homicídio doloso. Quando há dolo, há intenção de fazê-lo. Mas no caso aqui, estão lá o pessoal trabalhando, cortando lenha, trabalhando com machado. A pessoa não planejou a morte da outra. Eles estavam juntos lá cortando a lenha, o machado quebra, a parte de ferro voou no pescoço, na cabeça, sei lá onde, matou o seu colega de trabalho que estava do lado dele. Ele amava, era um amigo, ele nunca planejou aquilo, ele não saiu de casa pensando, eu vou lá, está trabalhando, e se Deus quiser, esse machado vai quebrar, vai voar na cabeça dele, vai matar ele. Não, foi um acidente. O que esse mandamento está proibindo é o assassinato. A pessoa não podia cometer assassinato premeditado, alguma coisa que a pessoa tivesse planejado, por exemplo, como resultado de uma vingança, alguma coisa que a pessoa estivesse cheia de ódio contra outra, ou tivesse algum outro tipo de interesse. Por exemplo, não matarás. Davi, quando ele teve um caso com aquela mulher, lembra, Batseba, lembra disso? O que é que ele fez? Ele matou o marido dela? Sim ou não? Matou ou não matou? Não matou, ou matou? Ele matou? Ele foi o mandante do não matarás? Foi ou não foi? Ele teve a intenção, ele planejou aquilo diversas vezes, foi tentando uma vez, foi tentando outra, até que ele conseguiu. O que esse mandamento não proibia, por exemplo, era a pena de morte por algum crime. Olha o que diz Gênesis capítulo 9, versículo 6, aqui no caso de homicídio doloso: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Matou, vai ser morto. Tudo bem até aqui? Olha só, um outro caso em que esse mandamento não proibia. Não estava proibindo, por exemplo, Paulo Vitor, matar em autodefesa. Olha o que diz Êxodo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado, olha aí, Leandro, o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Estava lá protegendo sua família. Também o outro caso em que esse mandamento não proibia, a chamada guerra justa, porque tem a guerra injusta e tem a guerra justa. Olha o que diz aí Deuteronômio 20, verso 1. Se houver uma guerra e você tiver que ir para a batalha, Jander, ou você vai matar ou você vai morrer. Não tem campo neutro. Olha o que diz Deuteronômio 20, verso 1. Vamos ler juntos, todos fortes. Vamos. Quando vocês forem à guerra,
volta aqui. O povo está no pé do Monte Sinai. Fumaça, trovão, relâmpago. E Moisés está lá. Quando ele desce, a confusão estava armada, não estava? O povo estava adorando o bezerro de ouro, lembra, pastor Hamilton? E aí Moisés joga aquele bezerro no fogo e aquela confusão toda, Saron. A Bíblia fala que Moisés derreteu aquele ouro e misturou aquilo na água e deu para o povo beber, lembra disso? E aí ele faz uma santa divisão lá, ele diz quem é de Deus, quem serve o Deus de Israel, quem quer abandonar essas coisas vem para o lado de cá, quem não quer fica para o lado de lá. E aqueles que ficaram para o lado oposto, Moisés mandou matar 3.000 homens, 3.000 pessoas. O não matarás, a gente vai entender que ele não é uma questão de assassinato por vingança ou qualquer outra coisa, e a gente poderia aprofundar isso aqui muito, mas eu quero hoje passar com vocês sobre isso. Eu quero passar com vocês sobre essas coisas. Por exemplo, Deus mandou o povo ir fazer uma reintegração de posse em Canaã. Lembram disso? As terras de Canaã, elas foram compradas e habitadas por Abraão, por Isaac e por Jacó. Mas vocês devem saber depois que José vai levado para o Egito. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí eles são levados para o Egito. E por que eles vão embora para o Egito? Quem lembra? Porque o que está acontecendo na terra? Fome. E aonde que tem comida? No Egito. Então eles falam assim: o que adianta ter terra e não ter o que comer? Vamos para onde tem comida. E esse povo sai de lá e vai se estabelecer no Egito. E lá eles passam quanto tempo? 430 anos. E aí quando Deus diz assim: vocês vão para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida. Quando você desocupa uma propriedade que tem valor, que é importante, o que acontece, Marcelo? Como é que chama isso aí? A pessoa vai lá e vai fazer o quê? Vai invadir sua terra, não é? Ficou uma terra que está lá, é uma terra boa, tudo, e a pessoa chega lá e se apropria. Então esse povo está indo para Canaã para fazer o quê? Reintegração de... Gente, vocês estão entendendo ou não? Agora sim, imagina... O Éder não veio, né, Fabrício? Está de serviço. Imagina assim, agora os israelitas chegando lá em Canaã, dizendo: olha, tudo bem, prazer em conhecer, eu sou bisneto, tataraneto de Abraão, e eu queria convidar você a sair dessa terra, porque essa terra não lhe pertence, ela pertence a mim e aos meus antepassados. Eu gostaria de dar um prazo para você de 48 horas, para que você e a sua família se retirasse daqui, por gentileza. Ia adiantar? Deus disse que era para eles irem, e disse que entregaria para eles uma terra que manaria leite e mel, mas isso teria guerra ou não teria? Então imagina que eles precisavam matar, se necessário fosse. Então nós vivemos um tempo em que a vida tem sido tão banalizada, e eu estou ficando assim impressionado. E quando eu falo vida, eu estou falando de toda a criação de Deus. Aí um assunto muito comentado nos nossos dias como é o nome do cachorro? O cachorro orelha. Quem já ouviu falar do cachorro orelha? Ué? O cachorro orelha. Quem gosta dos animaizinhos aqui? O que aconteceu? 3 adolescentes acharam algo para fazer, pegaram os porretes. É assim que a Dani me contou. Se eu estiver errando, vocês me corrigem. Pegaram os porretes, prego nas pontas, e deram no cachorro até morrer. É isso? É isso, gente? Estou falando certo? Que brincadeira boa, né? Fazer isso com um bichinho, fazer isso com um animal. E aí parece que os pais, me ajuda se eu estou contando certo,
Os pais parecem que têm recurso financeiro, que tem alguma condição, viram que ia dar problema para os meninos, são 3 adolescentes. Não fala para fora, não consigo ouvir, você fala para dentro. 4. E aí o que fizeram com os bichinhos bonzinhos? Os 4 menininhos bonitinhos. O que aconteceu? Esconderam os meninos? Ou os meninos estão aí de boa? Ganharam uma viagem para Disney, os 4, como prêmio. Foram embora, é o que eu ouvi, foram embora para os Estados Unidos. O que esses pais estão fazendo com esses filhos? Estão passando pano para os meninos ou não estão? Agora eu pergunto, esses meninos aprenderam a honrar pai e mãe? Será que um pai ou uma mãe que se preza ensina seu filho a pegar e fazer isso com o animal? E você sabia também, gente, que existe caso que a morte era permitido na Bíblia quando um filho desonrava pai e mãe? Você já imaginou se esse negócio valesse para hoje? Filho desonrou pai e mãe, chama o sacerdote e pedrada nele até a morte. Você não estaria hoje aqui me ouvindo, e eu também não. Se o camarada Vanessa pegasse e ele batesse ou no teu pai ou na sua mãe, e por conta disso o seu pai ou a sua mãe viesse a falecer, ele então agora seria morto, porque ele não honrou o seu pai e a sua mãe. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que existem situações, e principalmente nos dias de hoje, em que a vida está banalizada. A gente vê violência por todo lado. Você vai abrir os noticiários, você vai ver aí, gente, violência para todo lado. A gente vai ver ódio nas redes sociais. A gente vai ver indiferença nas ruas e até mesmo dentro da igreja. E é no meio desse cenário que Deus levanta a sua voz e diz algo simples, direto e profundo. Ele diz: não matarás. É no meio desse cenário, põe o texto: não matarás. É curto, mas é profundo no significado. E não matarás no hebraico significa assassinar por maldade, por motivo banal, arquitetar a morte ou o assassinato de alguém, tirar a vida de alguém de forma injusta, por ódio, por vingança ou por desprezo. Então diga para quem está do seu lado: Deus está proibindo o ato de tirar uma vida que Ele criou. Isso nos mostra que a vida pertence a Deus. Só o Criador tem autoridade sobre a criação. Desde Gênesis, a Bíblia afirma que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1:27, vamos ler juntos? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem, por isso, tirar a vida de alguém é de certa forma atacar a imagem de Deus. E Deus vai além do ato, Ele vai tratar o coração. Jesus deixou claro aqui o problema, que não começa na mão que assassina, mas o problema começa no coração de quem pratica. Porque antes de alguém assassinar a vida de outro, isso primeiro começa aqui. Olha o que Jesus disse agora. Nós vamos ver o cumprimento disso em Jesus. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás, pois afirmo que qualquer... É para você isso aqui. Lê pelo menos umas 2 vezes. Qualquer que guardar rancor é culpado de assassinato. Chame o irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal.
chame a sua irmã de burra, estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. Jesus, Laura, aprofunda o mandamento, dizendo que o homicídio começa com ódio alimentado. Ele vai dizer que a violência começa com a ira e que o assassinato começa com desprezo pela vida humana. Talvez alguém aqui já pode ter até assassinado alguém fisicamente. Foi uma manhã de domingo como essa, eu atendi o André. O André é um menino de 23 anos, branquinho, loirinho, olho azul, um dos jovens mais bonzinhos que eu tinha na igreja naquela situação. Acabou um culto como esse, ele me chamou para conversar e disse: pastor, eu preciso falar para o senhor quem eu sou. Como assim, filho? Ele disse: pastor, eu não sou esse menino bonzinho que você acha que eu sou. Eu sou foragido da justiça. Eu sou condenado a mais de 35 anos de prisão, por roubo de carga, por sequestro, por homicídio, por latrocínio. E começou a falar, e eu fui quase caindo da cadeira. E eu disse: e então, meu filho, o que você quer que eu te faça? Ele disse: me acompanhe agora até a delegacia, porque eu quero me entregar, porque eu quero cumprir a pena pelos crimes que eu cometi. Eu não aguento mais ser um foragido da justiça. Eu estou usando documentos falsos, e eu estou com medo de que a qualquer momento a polícia entre aqui dentro da igreja e possa me prender na frente de todos. Talvez você nunca matou alguém fisicamente, mas talvez você já matou alguém com palavras, mas talvez você já matou alguém com indiferença, talvez você já matou alguém com rancor. Imagine um copo com água, um copo com água pura, como aquele que está lá. Visualmente é uma água deliciosa. Agora imagine que você coloca uma gota de veneno lá dentro. Você vai olhar e vai ver: é água pura, mas agora ela está contaminada. Assim é o coração. Uma pequena mágoa não resolvida, um ódio alimentado, uma raiva cultivada, com o tempo destruirá relacionamentos, destruirá famílias e até mesmo igrejas. E como é que esse mandamento se aplica para nós em 2026 hoje? Hoje nós não matamos apenas com armas, nós matamos de outras formas. Matamos com palavras, matamos com ofensas, nós matamos com humilhações, nós matamos com cancelamentos, nós matamos com fofocas e nós matamos com indiferença. Provérbios 18, 21 vai nos dizer algo muito profundo sobre assassinato. A morte e a vida estão no poder da língua. Você é capaz de assassinar alguém usando tua língua, usando a tua boca. Matamos quando ignoramos quem sofre. Matamos quando fechamos os nossos olhos para a injustiça. Matamos quando não amamos o nosso próximo. Matamos, Augusto, quando alimentamos ódio, preconceito, quando alimentamos racismo, falta de perdão. E como, Laura, Jesus cumpriu o não matarás. Será que Jesus cumpriu o não matarás? Jesus matou alguém, irmãos? Diga assim: Jesus nunca matou. Sabe o que ele fez?
em vez de tirar a vida de alguém, sabe o que ele fez? Em vez de tirar a vida de alguém, sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele deu a sua vida. Ele cumpriu o mandamento que diz: não matarás. Ao invés de matar, ao invés de tirar a vida de alguém, ele deu a sua vida. Porque onde havia ódio, ele derramou do seu perdão. Onde havia morte, ele trouxe a ressurreição. Jesus cumpriu. Aonde havia condenação para nós, ele enviou a sua graça. E na cruz Jesus foi morto injustamente, o único inocente, para que nós culpados tivéssemos vida. Olha o que diz João capítulo 10, versículo 10. Levanta uma de suas mãos e leia comigo bem forte as palavras de Jesus. Vamos juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Não matarás. O valor da vida, nós não somos aqueles que tiram a vida, mas como discípulos de Jesus, entregamos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Amém. Jesus cumpriu, porque ele amou até os seus inimigos. Jesus cumpriu porque ele perdoou até aqueles que... Olhe para cá. Eu sei que competir comigo e com o Léo é um desaforo, mas olha para mim, porque o que importa é que eu estou entregando para você hoje. Ele amou os inimigos, ele perdoou quem o matou, e ele venceu a morte com a ressurreição. O que Deus espera de nós hoje? Talvez você não tenha cometido nenhum homicídio, mas talvez você carrega ódio no seu coração, mágoas antigas, tenha ferido pessoas com palavras, esteja espiritualmente morto por dentro. E hoje Jesus te chama ao arrependimento, ao perdão, à reconciliação, à vida nova em Cristo. O mesmo Deus que disse não matarás, é o Deus que diz assim, Deuteronômio 30, verso 19. Eu quero que só as mulheres leiam comigo, vamos? Hoje que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Agora os homens comigo, vamos lá, Leandro, vamos lá, os homens. Hoje invoco, forte, irmãos. O mandamento não matarás nos lembra que a vida é sagrada, que as pessoas têm valor e que o amor pode vencer o ódio, e que Jesus pode transformar o coração de um homem violento em um coração cheio de graça e verdade. Se você hoje precisa se render a esse Jesus, liberar perdão, ou pedir perdão para que Deus cure o seu coração, esse é o momento de você escolher a vida, de você escolher o perdão. Amém? Feche os seus olhos. Nós estamos vendo a importância do amor a Deus, que se demonstra na prática nos nossos relacionamentos. Honra teu pai e tua mãe. Você lhe deve obediência, você lhe deve honra, respeito,
admiração. E o Senhor valoriza a vida. E a palavra nos diz que nós devemos escolher pela vida, não pela morte. Jesus cumpriu os mandamentos. Jesus veio para cumprir a lei. E eu te convido, neste momento, a se colocar de pé. Essa palavra é para você. O dia que essa palavra não confrontar o seu coração, duas coisas podem ter acontecido. A primeira delas é que você pode não estar ouvindo o evangelho verdadeiro. Ou a segunda é que o seu coração se endureceu e você não está mais sensível à voz de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que nós ouvimos a mensagem e pensamos: se aquele alguém tivesse aqui para ouvir, ele precisava ouvir isso. Essa palavra é 100% para você, totalmente para você. Não é para tua esposa. Ela pode ser também para tua esposa, pode ser para quem está do seu lado, mas ela é para você. Feche os seus olhos nesse momento e nós vamos adorar o Senhor Jesus. Nós vamos celebrar o Senhor Jesus. Nós vamos cultuar a esse Deus maravilhoso, que ao invés de tirar a vida, Ele deu sua vida, Ele entregou a sua vida, e Ele nos chama de filhos. Esse Deus que é Pai agora nos chama de filhos, filhos amados, herdeiros do Senhor. Aleluias. Sabe, canta comigo. Te amo, te adoro, te espero, meu Jesus. Te amo, te quero, anseio teu amor. Teu amor, quero mergulhar nas tuas águas e desfrutar dos teus carinhos. Quero me render no teu trono, Senhor, onde tu me dizes quem eu sou. Filho amado, querido, espero teu amor. Vem pra mim, meu filho, desejo teu amor. Senhor, meu Pai, amigo redentor, minha vida
Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós deixamos 2 mandamentos de como esse amor a Deus deve ser vivido com o nosso próximo. Porque a Bíblia diz que se eu digo que eu amo a Deus e eu não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então amar vidas, entregar vidas, a nossa vida em favor dos irmãos é a vontade do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, entenda as autoridades, amém? Você pode sentar. E esse pai e mãe aqui eu quero também colocar para você no sentido de autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, o seu pai na fé. O Paulo vai dizer: eu escrevo ao meu filho na fé, que você possa ter gratidão também para as pessoas que te levaram ao Evangelho, para as pessoas que te conduziram, para que te ajudaram, para que hoje você estivesse onde você está, amém? Por misericórdia da sua vida, eu ia falar ainda sobre não adulterarás hoje, mas eu vou deixar para o próximo domingo, tá bom? Porque aí eu ia falar sobre fidelidade no corpo, na mente e no coração. Essa vai ser de arrancar pica-pau do oco. Ah, meu Deus do céu, vai ser demais. Então não perca, porque condenado todos nós já estávamos. Se fosse ver essa palavra aqui, se dependesse dela para nossa salvação, todos estávamos mortos e condenados à condenação eterna, perpetuamente longe, afastado do Senhor. Mas pela graça, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, Ele nos concedeu essa oportunidade de adentrarmos os dias pelos portões celestiais e ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai e possuir por herança aquilo que eu preparei para você. Amém? Que essa shalom de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero dar oportunidade a você agora de entregar a sua oferta, de entregar o seu dízimo, de glorificar o Senhor mesmo, agradecendo. Gente, janeiro já foi, já passou o primeiro mês, voou. Quem achou que janeiro passou muito rápido? Que é isso, gente, já foi. Aleluia, que bênção, um janeiro abençoado, as primícias foram maravilhosas, coisas poderosas Deus fez, o Senhor operou, amém? Então nesse momento agora você vai poder adorar o Senhor com as primícias da tua renda, com a tua gratidão, dizendo: Senhor, aqui está, Senhor, o fruto da minha gratidão, aqui está, Senhor, essa oferta que significa muito para mim, Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e não há outro além do Senhor. O Senhor é bendito, o Senhor é poderoso. Nesse momento você vai adorar Jesus. Tem música de ceia, né? Quantos estavam aqui no domingo passado pela manhã? Levanta a mão. Quem estava? Nós tínhamos aqui, eu apresentei aqui a vida do Oscar, um irmão venezuelano que estava aqui. Quem participou comigo da oração pela vida do Oscar? Nós oramos pela vida do Oscar, nós abençoamos a vida dele, levamos ele na casa, ajudamos com alimento, com sustento, e ele disse que estará conosco aqui também nos cultos. Então, quando nós honramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós estamos mostrando que nós amamos a Deus, porque nós podemos investir na vida de pessoas, e essa é a vontade de Deus, que a gente ame a Ele
sobre todas as coisas, mas ame ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém? Nesse momento nós vamos celebrar a ceia, nós vamos participar da ceia do Senhor. E você pode pegar os elementos aí, por favor. Eu convido a igreja a se pôr de pé. Você vai pegar do pão. E durante o louvor nós vamos cear, nós vamos participar. Ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Enquanto cantamos, nós vamos participar da ceia. Você pode nesse momento, você pode comer do pão nesse momento, por favor? Você pode participar do pão. Não merecia, mas Ele assumiu a culpa de pecados que não cometeu, e como cordeiro Ele se entregou por quem nunca o amou. Eu jamais encontrei um amor igual, mas vejo Jesus sem força, clamando: Pai, por que me abandonou? Tudo consumado está, ó a cruz parecia um fim, mas o começo se tornou. Um preço de sangue me comprou. Um filho de Deus por mim se entregou. E com poder Ele se entregou por quem nunca amou. Eu jamais encontrei um amor igual, mas vejo Jesus sem forças, clamando: Pai, por que me abandonou? Tudo consumado está, ó Deus. A cruz parecia o fim, mas o começo se tornou. Preço de sangue me comprou. Um filho de Deus por mim se entregou. A cruz parecia o fim, mas o começo se tornou. Preço de sangue me comprou. Filho de Deus por mim se entregou. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, bebamos do cálice, bebamos dessa sinal da aliança que o Senhor tem conosco. Está no Calvário, vivo está o Senhor. Livre sou, não mais condenado.
Obrigado, Senhor. Obrigado por sua morte que trouxe vida. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados, de reconhecer o tão grande e poderoso que o Senhor é. E, ó Deus, nos dobrarmos e nos curvarmos diante desse amor tão grande e poderoso. Graças te damos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Amém, queridos, graça e paz. Louvado seja o nome. Amém, queridos. Vocês estão me ouvindo? Oi? Som. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar um momento agora especial, onde nós vamos comemorar o aniversário do pastor. Amém? Uma salva de palmas para o nosso pastor. Glória a Deus. Pastor, nós queremos fazer uma pequena homenagem para o senhor, para agradecer a Deus pela sua vida, agradecer pelo seu ministério, por o senhor ter aceitado o chamado de Deus para a sua vida. Toda vez que eu venho aqui eu choro, né? Mas agradecer a Deus imensamente por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor Deus faz através da vida do Senhor por nós, pela igreja, pela nossa comunidade, o amor que o Senhor tem por cada pessoa, por cada ovelha que eu sei que o Senhor ama, que o Senhor ora. E nós temos certezas, e eu sempre falo que eu tenho muita convicção de que muita coisa que acontece na minha vida, muitas bênçãos, muita coisa que o Senhor responde através, né, de muitas orações, o Senhor responde através da sua vida. E eu acredito que muitos aqui também percebam isso, que o Senhor é bênção para nós, o Senhor é resposta de oração. Eu lembro que uma vez eu falei para o Senhor que quando eu morava lá quase no fim do mundo, eu me converti lá e os pastores que pregavam naquela comunidade falavam que quando eu viesse para a cidade, ia ser muito difícil, porque os pastores da cidade grande eram muito distantes, não tinha muito tempo de dar atenção, mas sempre que eu lembro dessa palavra, eu agradeço e louvo ao Senhor, porque eu tenho um pastor, que muitas vezes na minha vida, quando eu mais precisei de uma palavra do Senhor, de uma resposta de oração, o Senhor usou o Senhor, não só como pastor, mas como pai, como amigo, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho certeza que se muitos viessem aqui e tivessem a oportunidade, diriam a mesma coisa, o quanto o Senhor é bênção nas nossas vidas. E nós queremos parabenizar o Senhor pelo seu aniversário, desejar que Deus acrescente muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, cheio do Espírito Santo, que o Senhor continue te guiando com sabedoria, com graça, renovando as suas forças espirituais, renovando as suas forças físicas e acrescentando muitos anos, vida longa, para o Senhor poder ainda continuar nos guiando através de Deus. Amém? Muito obrigada. Queria dar um abraço. Deus abençoe. E agora eu queria chamar os irmãos que ficaram responsáveis ou os líderes que ficaram responsáveis para trazer uma homenagem para o Senhor, que vocês possam subir aqui para a gente entregar para os pastores o presente que vocês trouxeram. E também queria chamar... O pastor Hamilton está por aí? Pastor Hamilton? Não? Pastor Hamilton, chamar o senhor para vir orar pela vida do pastor. Ah, irmãos, nem precisava de presente, irmãos. Meu Deus. Muito bem. Eu quero também chamar aqui, antes de receber a oração, quero chamar a pastora Samela, quero chamar a minha filhinha também. Quero chamar o Marcelo também, que fez aniversário essa semana. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Vem aqui na frente receber. Vem aqui, por favor, vem aqui. Pedro, traz o papai aqui. Nós vamos receber essa oração juntos aqui. Amém?
Som 2. Som. Muito bem. Vamos colocar de pé, igreja. Estenda suas mãos aqui na direção do altar. Vamos orar. Eu quero que você declare também palavras de bênção, palavras daquilo que você deseja para a vida do pastor Bila, para a vida de todos que estão aqui na frente, para que Deus continue dando força, ânimo, renovando o vigor, o amor, a fé que é tão necessário para essa caminhada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças nessa manhã, nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o autor da vida, Tu és aquele que sustenta as nossas vidas, Tu és aquele, ó Pai, em quem nós podemos confiar todos os nossos dias. E nessa manhã, aqui está a Tua igreja, alegre, feliz, por mais um tempo que o Senhor está concedendo, mais um ano de vida que o Senhor concedeu, a vida do pastor Bila, a vida da pastora Sâmila, Valentina e todos que aqui estão, Pai, comemorando, alegres no Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa vida, o fôlego de vida está em Tuas mãos. E quando, Senhor, completamos mais um ano, nós queremos agradecer por isso, porque é o Senhor quem tem nos livrado das maldades deste mundo, é o Senhor quem tem nos dado saúde, tem nos dado trabalhos, recursos, e nós oramos neste momento agradecendo a Deus, especialmente pela vida do pastor Bila. Que o Senhor, ó Deus, o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o renove, que a Tua boa mão esteja sobre ele, sobre sua família, sobre o seu chamado ministerial, que ele continue, Senhor amado, sendo renovado pelo Senhor a cada dia, que o Senhor lhe dê a sabedoria do alto em cada decisão que ele precisa tomar, que o Senhor lhe dê, Senhor amado, saúde física, saúde nas suas emoções, saúde na sua vida espiritual, que todos os dias que ele viver nessa terra sejam para o louvor, para a glória do Teu nome. Que o Senhor o abençoe nessa caminhada, que o Senhor o abençoe como marido, que o Senhor o abençoe como pai, que o Senhor o abençoe como pastor, que o Senhor o abençoe como amigo, Senhor amado, dos amigos que o Senhor lhe deu. Que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu shalom esteja sobre a vida dele, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos nessa manhã, agradecidos e confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus pela nossa vida. Obrigado, meus irmãos. Ô irmãos, nem precisava. Quanta bondade, irmãos. Nem precisava. Deixa eu colocar ali. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas orações. É bênção de Deus abençoar aqueles que nos abençoam espiritualmente. Isso honra a Deus também. Então, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. De repente você veio aqui, você ouviu tanta coisa e agora coloque em prática na sua vida. Eu estou muito feliz pela presença do Espírito Santo, estou muito grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida da igreja, por cada um, por cada família que está aqui, pelos irmãos, pela vida do meu irmão Leandro que está aqui. O Leandro foi curado de uma leucemia e o Leandro vai voltar para sua casa depois de quanto tempo de tratamento, Lô? 1 ano e 2 meses de tratamento. Quantas vezes o Leandro experimentou e passou ali pelo vale da sombra da morte, mas aprove a Deus sustentar a vida dele para que ele pudesse continuar. Então que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus possa ricamente abençoar você, tá bom? Obrigado pelo carinho. Vamos sentar. Eu queria encerrar esse culto cantando mais uma vez essa música Shalom, essa música que fala sobre a paz, que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tá bom? E também a pastora Sam, ela pede para avisar que hoje à noite nós vamos comemorar lá na pizzaria Dom Paulite. Se alguém desejar estar conosco, eu, a pastora Samila e as nossas famílias estaremos lá. Vocês são nossos convidados, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos encerrar louvando assim.
está declarando sobre ti um novo som. Palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o Shalom. Declarando sobre ti um novo som. Palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o Shalom. Levante as suas mãos, não vai ficar, não vai ficar. Vamos, igreja! E nada quebrado. Levanta a mão assim, ó. Fora do lugar, não vai ficar. Não vai ficar. Vamos! Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Há um rei em seu trono, está sobre ti um novo som. Promessas se cumprem, é chegado o Shalom. Não vai ficar, não vai ficar. Vamos! Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai. Vira pra quem tá do seu lado, profetiza sobre ele. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Eu vou fazer, vou me mover. Olha o que o Senhor está dizendo. Tudo aquilo que é teu eu vou trazer. Seus olhos vão ver, vai acontecer. Cada promessa que eu tenho pra você, porque palavras não morrem, promessas se cumprem. Tudo que ele prometeu vai cumprir. Todas as promessas. As palavras não morrem, promessas se cumprem, é chegado o Shalom. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Oh, glórias. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Não vai ficar, não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar. Nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Coloque suas mãos na posição de receber. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa,
hoje e sempre, para a glória de Deus Pai. E todos que creem dizem: honra teu pai e tua mãe e valorize a vida. Palavras do Senhor para nós neste dia. Que Deus te abençoe, vá em paz, um ótimo domingo. Lembrando que uma semana de primeira não começa na segunda, mas começa no domingo, na presença de Deus. Deus abençoe, vá em paz, ótima semana para todos, em nome de Jesus.